Bom dia! Eu queria hoje pensar contigo sobre os planos que temos. Normalmente uma viragem de ano nos faz sempre sonhar, né? Criar metas, objetivos. Às vezes é perder peso, às vezes é melhorar a nossa alimentação, ou estudar, voltar a estudar, coisas desse tipo. São planos que nós normalmente estabelecemos para um novo ano. É verdade que com tudo isso que aconteceu no último ano, alguns de nós têm até receio de criar metas e objetivos. Mas eu queria iniciar essa reflexão com o texto que está lá em Provérbios 16, versículo 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, versículo 9. Mas, baseado nesse texto, eu queria te convidar a meditar junto comigo em alguns personagens bíblicos que eu tenho já pensado muito neles e refletido sobre a atitude deles. E queria dividir isso contigo nessa manhã. Esses personagens são muito conhecidos. Esses personagens têm tudo a ver com uma das festas que nós acabamos de celebrar, que é o Natal. E eu queria te convidar a pensar então um pouquinho sobre a vida de José e Maria. Vamos pensar primeiro um pouquinho em José. José era um homem, como a Bíblia diz, lá em Mateus 1, a partir do versículo 18 até o 25, tu encontras já uma descrição sobre José e essa situação que vamos meditar hoje. E nesse momento, José é um jovem rapaz, digamos assim, que está noivo de uma jovem que chamava-se Maria. Bom lembrar que o noivado, nesse contexto, era um compromisso tão sério e existia uma formalidade em volta desse compromisso que o noivado, nesse momento, só poderia ser rompido, só poderia ser quebrado esse compromisso a partir de um divórcio, né? Era um pouco diferente do que nós temos hoje em dia. Era mesmo quase um casamento, né? Então, José já tinha esse compromisso com essa jovem que chamava-se Maria, mas ele soube, no meio desse noivado, que Maria estava grávida. Você pode imaginar? Se és homem, então, e tem um compromisso com uma jovem e de repente sabe que ela está grávida? Como assim? E José, então, ali, diante de tudo aquilo, e a Bíblia faz um relato muito bonito sobre quem é José. José, a Bíblia mesmo diz que era um homem justo. Algumas versões da Bíblia dizem que José era um homem que procurava fazer tudo direito, tudo da forma mais correta possível. E sim, ele então pensa, ok, provavelmente uma das coisas que ele imaginou é que foi traído, não é mesmo? Que Maria teria se relacionado com outro homem e agora estava grávida. Então, ele decide interromper esse noivado, não é? Romper com isso, mas a Bíblia diz que ele procura fazer isso de forma discreta para que Maria não seja mais envergonhada. É bom lembrarmos que nesse contexto, Maria seria tida como alguém que teria cometido adultério e uma mulher que tivesse cometido adultério naquele contexto também estava sujeita à pena de morte, sendo apedrejada. Bem, esse era o contexto. Maria poderia enfrentar isso e José, como um homem justo, não queria expô-la a tal coisa e decide, a Bíblia diz, no versículo aqui 19 do capítulo 1 de Mateus, José diz então, decide que ia deixar Maria de forma secreta, discreta, deixaria Maria. O interessante é que enquanto ele está fazendo esses planos, Deus tem um outro plano. Deus queria envolvê-lo num projeto fantástico, mas que exigiria uma posição diferente dele. Então um anjo aparece em sonho para José e diz para ele, não tenha receio, não temas receber Maria como a sua esposa, porque o que ela está a gerar é do Espírito Santo. E o versículo 21 de Mateus 1 diz assim, o anjo está a dizer para José no sonho, ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Uma das coisas que eu tenho meditado muito na vida de José, nessa passagem, é que ele tinha provavelmente um outro plano. Posso imaginar aqui que ele queria se casar, ter filhos, continuar sua vida de trabalho, e esse era o projeto dele. Mas o projeto que Deus tinha para ele é que ele fosse o pai terreno do Salvador do mundo.
E aqui nesse versículo o anjo deixa muito claro para ele, né, que esse bebê que nasceria deveria ser chamado de Jesus, porque ele ia salvar o povo dos pecados. Que incrível! Mas isso custaria algo para José. Custaria obediência, custaria mudança dos seus planos, para que ele fizesse parte de um plano muito maior, que era o projeto que Deus tinha para a vida dele. Eu queria destacar aqui também que José, no versículo 24, a Bíblia diz que logo que ele acordou, imediatamente, a Bíblia diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ele obedeceu. Assim que ele despertou do sono, ele obedeceu e foi buscar Maria para ser a sua esposa, que era um dos processos que acontecia, né, do noivado. Então, o noivo ia buscar a noiva na sua casa para tê-la em sua casa como esposa. Obediência. Talvez os planos que tu estás a fazer para esse ano ou para sua vida sejam lá estudo, trabalho, casamento, ministério, seja o projeto que tu tens. Não te esqueças que se o Senhor disser que o caminho não é exatamente esse, obedeça. Obedeça, porque o projeto do Senhor é sempre melhor que o nosso. Uma coisa bonita também de observar em José é que ele não obedece apenas essa vez. A impressão que eu tenho, isso é uma ideia minha, pessoal, é que aquele homem, a partir daquele momento, ele entende claramente que ele estava participando de um grande projeto. Havia ali um grande plano e ele tinha uma responsabilidade naquilo, ele tinha uma missão. Porque se observarmos depois em outras passagens bíblicas, como Mateus 2, 13 a 15 e depois um pouco adiante, 19 a 23, José continua entendendo a sua missão. Ele tinha a missão como pai de proteger Jesus. Então, depois um anjo mais uma vez aparece em sonho e diz: fuja para o Egito para proteger Jesus. E José imediatamente obedece. Imediatamente. A Bíblia diz que ele acorda, pega Maria e Jesus e vai para o Egito. Mais tarde, mais uma vez, ele é avisado que deveria ir para outro lugar, então vai para Nazaré. E José obedece. E eu queria destacar isso. Quando nós entendemos que fazemos parte de um projeto, de um plano que Deus tem, e entendemos nosso papel dentro disso, nós obedecemos. Sabe, irmãos, às vezes pode nos custar. Claro, aqui eu estou só a imaginar, não existe um relato bíblico sobre isso, mas nós poderíamos imaginar que talvez se alguém já soube que Maria estava grávida, poderia dizer: então agora José vai ficar com essa mulher que o traiu, não é? Poderiam ter tantas ideias em volta disso. O próprio José, quem sabe, poderia dizer: se calhar esse sonho foi um engano, não é? Às vezes nós fazemos assim, às vezes nós recebemos mensagens do Senhor e questionamos se realmente é o Senhor a falar conosco, mas a Bíblia é tão clara em dizer que José recebe aquela mensagem, aquela palavra do Senhor e obedece. E segue a fazê-lo ainda adiante. E depois eu queria também pensar contigo sobre Maria, porque Maria também provavelmente tinha outros planos, é a ideia que nos dá, né? Ela tinha casamento contratado então com José, já estava ali num processo de noivado, e agora um anjo aparece para ela lá em Lucas 1, do versículo 26 ao 38, tu podes encontrar essa mensagem, essa passagem, e ali então um anjo lhe diz: olha Maria, tu vais gerar o Salvador do mundo, o Espírito Santo vai vir sobre ti, e aí dentro vai crescer aquele que vai ser o Messias, o Salvador do mundo. Ela era uma jovem, com os seus planos, com os seus projetos, e de repente um anjo vem e lhe dá uma notícia dessa, né? Eu fico até a imaginar que tanto Maria como José deveriam ouvir e conhecer as promessas sobre a vinda do Messias. E imagine que expectativa, né? Virá o Salvador virá, o Salvador virá. Mas existia um preço, né? Um preço difícil
a vida do Salvador não seria tão simples assim. E Maria teria que fazer aquela caminhada junto. Começa com isso. Ela poderia, imagine só, e se José tivesse tomado outro caminho? Maria poderia ser tida então ali como uma mulher que cometeu adultério, estaria correndo o risco de ser apedrejada, se não apedrejada, mas levaria consigo aquele estigma muito forte na época de uma mãe solteira. Mas ela tem uma frase fantástica no versículo 38 de Lucas 1, que é onde ela responde para o anjo. E eu queria que tu guardasses essa mensagem no seu coração, porque Maria também teria, quem sabe, poderia ter argumentado com o anjo: não, mas veja bem, é que eu sou muito jovem, é que eu tenho os meus projetos, é que eu tenho isso, é que eu penso assim, né? Eu corro risco disso. Não, Maria simplesmente diz para o anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. A disposição de ser usada por Deus, a disposição de ser obediente a Deus, tanto na vida de José como na vida de Maria, me faz pensar como nós devemos agir. Faça seus planos, tenha projetos para sua vida pessoal, projetos para o seu ministério, projetos para sua carreira, mas não se esqueça de ouvir a direção de Deus. Como lemos lá no início, em Provérbios, o homem faz os seus planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Não perca isso de vista. A pergunta que eu quero fazer nesta manhã para ti é: tu queres fazer parte de um plano muito maior? Tu queres fazer parte desse projeto fantástico que Deus tem? Tenha em conta que algumas coisas podem não ser como tu imaginavas. Tenho também meditado num outro personagem que tinha uma promessa. O nome dele era Abraão. E ele tinha uma promessa de que seria pai de multidões, né? De que dele viria uma grande nação. Mas a sua esposa era estéril e eles não podiam então ter filhos. E tinham essa promessa, e os anos passaram. E um dia, depois de muitos anos, chega o filho da promessa, de forma incrível, afinal de contas, Abraão já tinha 100 anos, e nasce Isaac, que é o filho da promessa, aquele que seria o pai, então, dessa geração e dessa nação tão grande que viria, que era a promessa de Deus para Abraão. Mas em Gênesis 22, Deus pede a Abraão que entregue Isaac em sacrifício. Quero te dizer que talvez tu penses que Deus tem uma promessa para ti, Deus tem um caminho, um plano que já te indicou. Mas às vezes no caminhar, Deus pode indicar outros passos que tu não estás a perceber. Quando nós que conhecemos a história, é fácil dizer, não é? Ah, tudo bem. Afinal de contas, qual é o fim da história de Gênesis 22? Abraão ergue o cutelo, a faca, para sacrificar seu filho, e um anjo diz: não, Abraão, espere, não faça isso. Né? E assim Deus providencia ali um cordeiro para que eles fizessem o sacrifício. Para nós que conhecemos o fim da história, talvez seja mais fácil, não é? Mas Abraão não sabia o fim da história. E a Bíblia diz que quando Deus fala com ele e pede Isaac em sacrifício, ele acorda, prepara as coisas para aquela viagem, porque o sacrifício seria feito num outro lugar. Abraão prepara as coisas, prepara tudo para o sacrifício, pega o filho e seus servos para o ajudar e vai. Nós não temos conhecimento do plano completo, mas tenha certeza que o Deus que te guia conhece o plano por completo e sabe o que é melhor para ti. Não sigamos os nossos caminhos. Se você se lembra bem da história de Abraão, também vai lembrar que antes de Isaac,
a sua esposa sugeriu que ele tivesse relações com a escrava deles. Naquela altura, Sara, sua esposa, tinha uma escrava que chamava-se Agar. E Abraão tem relações com ela, ela engravida e ali nasce Ismael. Mas Ismael não era o filho que Deus tinha prometido. Foi uma tentativa de Abraão e Sara de adiantar os planos de Deus. Tenha em conta isso, porque se tu conheces a história, sabe que houve tanta dificuldade ali. Agar sofreu, Ismael ficou também, Abraão mesmo teve que mandar a Agar e Ismael embora. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas se Abraão simplesmente tivesse esperado a promessa de Deus, o projeto de Deus. Tenha atenção, Deus tem um projeto e um plano para a sua vida. Esteja atento para ouvir Ele dirigir os passos para esse plano. Mesmo que não seja o teu plano. O plano de José talvez não era ser pai do Salvador, nem mesmo de Maria. Mas Maria responde prontamente para o anjo: eis aqui a sua serva, faça em mim aquilo que estás a dizer. Eu queria orar contigo. Sei que isso não é fácil, sei que essa é uma meditação que mesmo ao meu coração tem sido ministrada continuamente. Obediência. Queres fazer parte do projeto de Deus? Esteja pronto a ouvir o direcionamento e obedecer, sem criar caminhos extras, sem criar outras saídas, mesmo que pareça doloroso, mesmo que pareça difícil, mesmo que não pareça levar para onde tu pensas que deve ir. Obedeça, porque o Senhor sabe o que está fazendo. Vamos orar juntos? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que está acima de todas as coisas. Conheces todos os nossos caminhos, conhece todos os projetos, conhece o futuro, o passado, o presente. O Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tu existias desde sempre e sempre existirás. Senhor, nós não queremos questionar a Tua vontade, o Teu projeto, os Teus planos. Nós queremos aprender a obedecer. Senhor, que a vida de José, a vida de Maria e também o testemunho de Abraão possa ser para nós uma inspiração de obediência e submissão à Tua vontade. Que os nossos passos sejam direcionados por Ti e nós possamos obedecer e cumprir o Teu querer, mesmo que às vezes não seja a nossa vontade, mas que nós façamos por obediência, por amor a Ti e porque confiamos no Senhor, em quem o Senhor é e nos projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Nós confiamos no Teu caráter perfeito e mesmo que seja duro algumas vezes obedecê-lo, Senhor, nós queremos nos sujeitar à Tua vontade e fazer parte desse plano perfeito que o Senhor tem para a humanidade. Obrigado por nos convidar a fazer parte desse plano, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz e obedecer. Em nome de Jesus. Amém.